Ei, gente, tudo bem? Prazer. Hoje eu vou falar sobre análise espacial de dados geográficos, vou fazer uma introdução. E o livro que nós estamos usando é um livro da Embrapa, que tem esse nome. Mas antes de começar, eu só queria me apresentar um pouquinho. Meu nome é Larissa Brant, eu sou estudante de engenharia ambiental. Estou chegando agora na IC para somar. E meu inbox está sempre disponível para poder conversar sobre esses assuntos. Estou aqui realmente para construir conhecimento em conjunto, pode ficar à vontade para me chamar. E hoje eu vou falar sobre os principais conceitos de análise espacial e os principais tipos de dados e suas representações computacionais. Então, o objetivo geral, o objetivo da análise espacial. Eu vou visualizar, a ideia é visualizar variáveis e suas relações considerando o espaço. Então, o espaço físico mesmo, o ambiente, e o que está acontecendo e como que isso se relaciona com a localização no espaço. Esse é o objetivo geral. E o objetivo do vídeo hoje é compreender as ferramentas básicas disponíveis para explicitar os relacionamentos, ou seja, aquilo que está dando relação entre o meu fenômeno e o meu ambiente. E hoje o objetivo, então, é explicitar esses relacionamentos espaciais entre os fenômenos. Bom, eu vou começar com um exemplo. Esse é um exemplo da época da Peste Negra. John Snow fez um mapa de Londres e ele começou a marcar os óbitos e a localização dos poços de água. Então, vocês vão ver, formato de bolinha, eu vou passar o mouse aqui, As bolinhas são os óbitos e os X são os são os poços de água. Alguns poços de água não tinham óbitos nenhum ao redor deles e outros já apresentavam uma concentração considerável. Então, o que John Snow fez? Ele visualizou isso e ele tinha uma hipótese. E o mapa em si, ele não foi o que ele usou exatamente para comprovar. Não, ele foi uma ferramenta de auxílio. Então, John Snow, ele ia até aquele ambiente e ele procurava com as pessoas identificar se elas tinham consumido água ou não daquele local. Então, o mapa, ele ajudou ele a visualizar onde que ele tinha que ir e quais fontes eles deveriam fechar ou não. E aí, esse é um tipo de dado que eu tenho, que é um evento ou padrão pontual, que é esse primeiro aqui, Então, os eventos ou padrões pontuais, basicamente, eu posso pegar uma caneta e começar a marcá-los. Você pode ter aí, como exemplo, óbitos, localização de fontes de água, localização de crimes, localização de espécies vegetais, mas não são todos os tipos de dados que são assim. A gente tem outros tipos de dados também. Nós temos dados de superfícies contínuas. Como que é esse tipo de dado de superfície contínua? As superfícies contínuas, elas são estimadas a partir de um conjunto de amostras. Então, eu tenho um conjunto e a partir desse conjunto eu vou produzir algo que eu vou mostrar para vocês no exemplo aqui, Por exemplo, esse é um mapa de densidade. Então, ele veio o quê? Ele veio dessa primeira parte mais esquerda. Eu tenho as minhas amostras e a partir dessas amostras eu vou identificar padrões e constituir um mapa de densidade. Ele é assim, ele não é delimitado por polígonos. E é essa a maior diferença entre os mapas com superfície contínuas e com áreas e contagens agregadas, que no caso já é esse outro aqui, que é essa área com contagens agregadas, ele já está dentro de um polígono. Esse é um mapa de inclusão social em São Paulo, de 91. O autor cita também para dar um exemplo. E aí, só para não deixar passar batido, um outro de superfícies contínuas, que é de amostras de solo. Então, pegaram os dados de amostras de solo e, a partir disso, fez uma distribuição contínua. Então, se, por exemplo, eu chegar aqui, pegar uma caneta e marcar um ponto nesse mapa da minha direita, eu tenho certeza que o que está ali é exatamente o que eu vou ter no lugar? Não, né? Então, ele é uma estimativa. Ele te dá uma superfície. Aquilo provavelmente não vai ser exatamente igual, mas vai ser próximo, né? E essa é a ideia da superfície contínua e das áreas com contagens agregadas também. Aí as áreas com contagens agregadas eu vou usar em ambientes como censo, estatísticas de saúde, geralmente situações em que se eu pegar e marcar um ponto no mapa,
eu posso trazer certo constrangimento. Então, por exemplo, vou elencar quantos casos de coronavírus por bairro em uma certa região. Se eu colocar um ponto em cima da casa da pessoa contaminada, eu posso trazer um certo constrangimento. Eu posso trazer algum problema para aquela família. Então, não, eu vou agrupar em um bairro e falar, ó, nesse bairro teve tantos casos, ou nessa região, nessa cidade, nesse estado, e por aí vai. Só que tudo isso, né? Como que eu vou fazer para poder construir esses mapas, para chegar nesse resultado final? Eu vou usar um sistema de informação geográfica. Os sistemas, eles realizam um tratamento computacional dos dados. E não existe, assim, um único sistema de informação geográfica. Eu tenho vários sistemas de informação geográfica e a partir deles é que eu vou escolher, eu posso escolher qual melhor ou qual pior e construir aí o meu mapa final. E esses sistemas, eles contam primeiro com uma interface, que é o quê? A minha interação entre o usuário e o computador. Então, eu tenho uma interface. Já num setor assim, intermediário, digamos, eu vou ter uma entrada de dados, eu vou ter uma consulta e análise espacial, eu vou ter uma visualização, uma plotagem, e aí eu vou gerir esses dados usando um banco de dados geográfico. Esse banco de dados ele vai armazenar para mim. Eu vou buscar dele o que eu quero, ou vou tirar dele também o que eu não quero. E existem alguns conceitos básicos, né? Eu tenho o conceito de dependência espacial, em que as ocorrências, os fatos, os dados, eles se relacionam de acordo com uma distância. Então, por exemplo, eu posso ter pontos de poluição. Se eu tenho uma fonte poluidora, essa fonte poluidora ela pode estar contaminando um ambiente e um raio. Se eu tenho um desenvolvimento de árvores, às vezes o desenvolvimento de uma árvore pode estar interferindo em um entorno com um certo raio. Então, assim, tem uma dependência espacial entre o ambiente e aquele fato. Então, no caso, a ocorrência seria o nascimento de uma árvore e a dependência seria, digamos, a ausência nutricional do solo, de alguma coisa, ou um fator de dispersão de poluição, no caso de dispersão dos pontos de poluição. E aí, dessa dependência espacial, eu passo para isso daqui, ó, uma autocorrelação espacial, que é a expressão computacional do conceito de dependência. Então, eu pegar minha dependência computacional, minha dependência espacial, e eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar representar ela com uma equação matemática. E essa é a autocorrelação espacial. Eu tenho também uma inferência estatística para dados espaciais. E a inferência estatística, às vezes, ela não é tão eficiente quanto eu tenho amostras independentes do mesmo tamanho. A inferência estatística é algo que você tem que trabalhar com ela para poder utilizar em dados espaciais. Já o meu último conceito, que é sobre estacionariedade e isotropia. Eu vou dizer que um processo em si, ele é estacionário se o valor que eu espero dele, ele covaria entre áreas de forma constante. Ou seja, eu não tenho nenhuma tendência. Então, se eu vario de uma região para outra, eu não tenho uma tendência que se eu variar para um outro lado do mapa. E se essa dependência espacial ela for a mesma em todas as direções, o fenômeno também, além de ser estacionário, ele é isotrópico. Esse conceito ele é um pouco complexo, ele vai ficar um pouco mais claro nos próximos vídeos, à medida que a gente for trabalhando assim e entrando dentro da análise espacial. Então, para sintetizar o que é a análise espacial, eu peguei essa frase do autor. O processo de análise espacial ele é composto por um conjunto de procedimentos encadeados, cuja finalidade é a escolha de um modelo inferencial que considere explicitamente o relacionamento espacial no presente momento. Então, a título de conclusão, assim, não existe uma receita, né? Então, se eu estou tratando de uma situação, eu preciso analisar ela
e a partir dessa análise eu vou usar um modelo inferencial, eu vou construir hipóteses, eu vou escrever essas hipóteses, aí eu vou fazer uma análise espacial tentando enxergar aquilo dali e volto lá para os meus conceitos qualitativos e a minha teoria. É importante conhecer todas as técnicas e fazer um trabalho considerando todas elas e relacionando as que forem necessárias. Então, assim, não existe uma técnica só que eu vou usar para poder chegar num modelo final. E aí, considerando os sistemas de informação geográficas diferentes, os signos diferentes, eu vou escolher qual que eu quero e posso usar técnicas diferentes ou usar mais de uma técnica ao mesmo tempo, não tem problema. A análise espacial, ela demanda da pessoa sempre uma postura ativa e crítica frente aos dados, frente àquela situação. Bom, obrigada. Se tiver alguma pergunta, nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais dentro de todos os conteúdos. Esse é um vídeo realmente introdutório ao capítulo 1 do livro. E eu estou disponível, pode me chamar em inbox, tá bom? Só a referência bibliográfica do livro. E é isso. Muito obrigada, galera.